Muito boa tarde, bem-vindos à Universidade de Aveiro, bem-vindos a esta segunda palestra de um ciclo de palestras que decidimos organizar sobre os desafios da década. E quando uma universidade se empenha em organizar reflexões acerca dos desafios da década, não é certamente para se afirmar como um pivô central nessa discussão, é para se afirmar como um parceiro, como um de vários elementos necessários a que essa discussão possa decorrer. E nesse sentido dirigimos sempre os convites a membros da comunidade da Universidade de Aveiro e membros da região, membros da sociedade civil, que têm acolhido e aceito os convites e têm participado nas discussões que seguem às palestras. A primeira foi há pouco tempo, há relativamente pouco tempo, e o tema foi a economia circular. Hoje teremos um outro assunto importante para a década e para o futuro, as questões da indústria 4.0, e para este segundo tema temos a honra de contar com a presença do engenheiro João Picoito. Cabe-me aqui a grata tarefa de o apresentar, que não é difícil, uma vez que ele tem ligações à Universidade de Aveiro. Foi membro do Conselho Geral da Universidade de Aveiro já há alguns anos, eu estive nesse Conselho Geral com ele, é doutor honoris causa pela Universidade de Aveiro e por isso sebejamente conhecido da maioria dos membros da comunidade. Esteve ligado à Siemens desde que terminou o seu curso. A primeira oportunidade de trabalho levou-o exatamente para a Alemanha. De volta a Portugal, assumiu a liderança do Departamento de Telecomunicações dessa companhia. Aí trabalhou na implementação da digitalização das redes públicas de telecomunicações em Portugal, um projeto que foi extremamente importante para moldar o panorama das telecomunicações e o seu futuro. Ficou até 2007 na Siemens, como membro do Conselho de Administração e diretor executivo, e depois iniciou uma nova etapa na sua vida entre 2007 e 2019 na Nokia. Na Nokia tomou a liderança de vários projetos também relativamente às telecomunicações e fez crescer a cota de mercado da companhia durante muitos anos. Teve a seu cargo a região da Europa do Sul, da Europa Central e toda a zona até a Ásia, o que é um número enorme de países, penso 42, por aquilo que me lembro de me ter dito, e testemunha bem o alcance e a visão que é necessária para gerir este tipo de tarefas. Hoje em dia, com mais 4 parceiros, eu presumo que alguns estejam presentes aqui hoje, fundou uma companhia, Picoito e Associados, e essa companhia tem por objetivo ser um parceiro de transformação digital e agile das companhias. E também nessa qualidade, como especialista e nessa qualidade, temos o prazer de contar com ele hoje para nos, enfim, dizer como vai ser o futuro, como vai ser a transformação digital que estamos a atingir e como ela pode, de alguma forma, ter impacto nas empresas, na sociedade e também como é que ela afeta e também contribui para a transformação e valorização das universidades e das sedes de criação de conhecimento. Engenheiro João Picoito, muito obrigado. Bem, muito obrigado a todos. Penso que temos aqui um suporte. Conseguem ouvir-me lá atrás? Já está. Sim, mas Então eu vou tentar falar alto. Antes de mais, queria agradecer o convite da Universidade de Aveiro. É com muito prazer que venho, sinto-me verdadeiramente em casa. Tenho vivido a Mental durante anos, desde 2006 no departamento do professor Borges Gouveia, e é um prazer. É melhor assim? Pronto. Eu queria, enfim, eu trago aqui algumas reflexões. Há uma pergunta que é essencial, que é se nós acreditamos que o declínio industrial da Europa pode ser revertido. Eu sou uma pessoa otimista, eu penso que sim. E é um pouco sobre esse contexto de recuperação da Europa que venho falar e venho apresentar algumas reflexões. E não podemos falar na recuperação
da Europa, do bounce back da Europa, se não falarmos na questão chinesa e, portanto, perceber o que é que a China tem feito e o que é que está a fazer e o que pode ainda fazer. E, portanto, também enquadrar isso no contexto da recuperação europeia e vamos ver, ou eu acho que é perceptível e é entendível que a recuperação industrial da Europa tem que passar pela reconversão das nossas fábricas para a quarta revolução industrial, falar um pouco sobre que tecnologias é que estão hoje na quarta revolução industrial e depois, quando se fala em recuperação da Europa para, enfim, tomar a liderança do mercado mundial da indústria, há uma área há um país que tem que ajudar a definir, que é a Alemanha. A Alemanha já está a trabalhar nisto e vamos ver um pouco o que é que os alemães estão a pensar. Trago aqui alguma informação, enfim, de alguns grupos alemães que estão a tratar este tema já há alguns anos e depois falar também um pouco do que é que os americanos estão a fazer e também já estão a trabalhar nisto há alguns anos. E acho que merece a pena olhar um pouco para o modelo alemão, porque me parece que o modelo alemão poderá ser o futuro modelo europeu. E depois falar também sobre o caso português. Bem, isto é o pesadelo eu tenho 32 anos de indústria e estive sempre, digamos, no battlefield. Estive sempre na linha da frente, na Siemens, na Alemanha. Estive na Siemens, na Alemanha de Leste, quando o Muro de Berlim foi abaixo. Depois estive em Portugal muitos anos. E há 13 anos tenho andado pela Europa e pela Ásia Central. De facto, a China ganhou todo o market share possível e imaginário e todo o crescimento da indústria nos últimos 15 anos foi ganho pela China. Isto é um track record impressionante. Isto significa que a Europa perdeu a liderança. Em 2004 a Europa era líder, tinha um superávit para a China de 1,5 bi. A 2017 tinha um déficit, um gap de 1,5 tri e mil bilhões de dólares e a 2017 já tinha um gap de 300 bilhões de dólares. Acredita-se que 2019 vai já ao meio tri. E, portanto, o manufacturing tem crescido, vê-se que a Europa cresceu um pouquinho, este crescimento é alemão, a Alemanha neste período cresceu de 600 para 800 bi, os Estados Unidos mais ou menos estão flat, o Japão flat está e a Coreia do Sul tem um pequeno crescimento, mas nada disto compara com esta curva da China. E parabéns à China, porque de facto é tirar o chapéu. Porque é que a China está a ganhar e porque é que continua a ganhar? Então, há aqui várias razões. Eu lembro-me quando estava em Munique, na Siemens, numa reunião com o CEO da Siemens, o Sr. von Pierer, e ele dizia aos quadros, a Siemens tem que crescer para a China. Só que crescer para a China implica várias coisas, nomeadamente fazer joint ventures com os chineses, etc, etc. E, de facto, a estratégia chinesa foi muito, muito inteligente. Eu diria que a estratégia chinesa começou a ser desenhada nos anos 80 e eu penso que a Europa, como a primeira potência industrial na altura, subestimou a capacidade. Obviamente, tem um custo de produção, hoje em dia já não é tão competitivo, mas continua a ser um custo de produção mais competitivo. Tem uma enorme capacidade de escalar projetos. Os projetos industriais de impacto global têm que ter capacidade de escalar rapidamente. Também no início tinha alguma condição de acesso ao mercado chinês, isto é, para se vender na China tinha que fazer investimentos na China e isso também atraiu, foi uma componente estratégica também muito importante. Teve durante muitos anos uma regulação ambiental mais flexível. Hoje penso que as coisas estão-se também a equilibrar, mas a Europa tem hoje, em algumas indústrias, alguma dificuldade em ter, digamos, licenças para fabrico. Os aspectos, para mim, são mais importantes hoje em dia e no futuro é a capacidade de inovação chinesa. A China hoje tem, em termos de patentes na área da tecnologia,
cerca de 2/3 das patentes mundiais. E isto demonstra a capacidade do sistema de inovação científico universitário chinês. E a outra área que para mim é muito importante é a capacidade da integração das cadeias logísticas chinesas. O manufacturing, sem uma cadeia logística, digamos, adjacente, não funciona, é economicamente inviável. Eu dou sempre o exemplo de uma fábrica num país do norte da Europa, era a fábrica mais moderna, que tinha energia mais barata, subsidiada, tinha praticamente tudo robotizado, robôs com inteligência artificial, e a fábrica aguentou 3 anos, teve que ser fechada. E o governo que tinha subsidiado a fábrica perguntou à empresa que tinha construído a fábrica porque é que a fábrica tinha fechado. E a fábrica fechou porque o supply chain estava todo na China e os custos de transporte já não eram comportáveis pelo grosso margem daquele negócio. E, portanto, o supply chain hoje, na minha opinião, é um dos principais aspectos porque é que a China é tão competitiva e também a questão da inovação. O que é que nos interessa com o bounce back da Europa? Como é que a Europa pode recuperar? Bom, a Europa pode fazer muitas coisas. Eu vou falar em 3 coisas que a Europa pode fazer, mas vou falar em algumas coisas que a Europa não pode fazer. A Europa não pode aplicar tarifas aduaneiras. A minha opinião pessoal, isto é uma reflexão, mas é uma opinião pessoal baseada em 32 anos de indústria. Não é possível. Também não é possível bloquear a entrada no mercado europeu. Vê-se a discussão hoje em dia, que está muito nos telejornais, sobre uma questão que me é muito próxima, porque eu venho da indústria que definiu o 5G e, portanto, eu tenho a obrigação de saber o que é o 5G e porque é que o 5G é tão estratégico. Mas a Europa não consegue bloquear. É um mecanismo que eu penso que a Europa não tem hipótese. A Europa também não pode usar, digamos, currency mechanisms. Também não pode flexibilizar questões ambientais. Então, o que é que deve fazer? Na minha opinião, e enfim, deixo aqui também para a vossa reflexão, há algo que pode fazer e deve fazer. Quer refazer os projetos pan-europeus. Eu gosto de citar o projeto da Airbus. A Airbus, a Europa, antes da Segunda Guerra Mundial, era líder na aeronáutica. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa perdeu para os Estados Unidos a liderança e há um projeto, que é o projeto Concorde, entre a Inglaterra e a França, e que dá origem ao projeto Airbus. E hoje a Europa tem 50% do mercado global. Então, a Europa tem 50% de market share na aviação comercial. Estes projetos de lógica pan-europeia, para mim, é uma das saídas e, em particular, nas novas indústrias, nomeadamente a Green Industry. O climate change é uma ameaça que é real, é uma ameaça científica real, é hoje uma ameaça, vai ser uma ameaça muito maior nos próximos anos, e então há novas indústrias que se podem apostar. E há uma terceira área que é a chamada indústria 4.0. O que é a indústria 4.0? Indústria 4.0, ou quarta revolução industrial, toda a gente sabe que a primeira revolução industrial foi a máquina a vapor, a segunda revolução industrial foi a produção em série, a eletricidade, o motor de combustão, a terceira revolução industrial, digamos nos anos 70, 80, nos Estados Unidos e na Europa, foi a introdução de sistemas de informação, a questão das comunicações, etc, etc. A quarta revolução industrial, o que é? A quarta revolução industrial é uma forma de converter a indústria como a conhecemos. Portanto, é uma conversão. E, se calhar não se ia chamar revolução, se calhar devia se chamar a quarta, ou neste caso a terceira conversão industrial, não é? Primeira para a segunda para a terceira para a quarta. A indústria como a conhecemos hoje é uma indústria muito hierarquizada, em que os produtos estão desagregados, não estão em rede. Há exemplos, os produtos estão em rede depois da produção. Um automóvel, quando sai da linha de produção, passa a publicidade da BMW, tem uma ligação em rede, tem lá um SIM card e o carro está constantemente ligado para manutenção, predictive maintenance, etc, etc. Mas a indústria automóvel aqui vai à frente. Mas, essencialmente, os produtos não estão ligados em rede. No outro dia tive uma inundação na minha casa porque o filtro da máquina de secar tinha
estava sujo, e se eu tivesse ali um IoT, que era barato, custava se calhar 30 cêntimos, com uma ligação ao meu Wi-Fi, tinha um WhatsApp a dizer, vai limpar o filtro. No futuro, essa é a principal característica, os produtos vão estar ligados em rede. Mas a terceira revolução industrial, os produtos são isolados, as funções são hierarquizadas e isoladas. Por exemplo, hoje, na terceira, digamos, geração de fábricas, nós temos os sistemas de informação ERP, mas não temos Big Data, não temos Analytics. Mas temos a robótica, nós temos hoje Machine Learning nas fábricas, mas ela é uma machine Learning que não tem, digamos, um Data Lake ou um Big Data para se alimentar, ou inteligência artificial, é muito isolada. Por exemplo, temos de ter um robô, passa a publicidade da Kuka, com uma consola, com um sistema operativo proprietário, que é programado, mas trabalha isoladamente. É uma workstation que trabalha isoladamente. E isso vai mudar no futuro. Então, o que é a Indústria 4.0? A Indústria 4.0 é reconverter aquilo que nós temos hoje e interligar todas as máquinas e processos em redes. E as redes, obviamente, têm que ser redes de baixa latência, têm que ser redes de grande capacidade em algumas aplicações e têm que ser redes também que têm que ter embebido já alguma capacidade de inteligência artificial. Ora bem, a primeira característica desta reconversão é que permite produtividade através da flexibilização dos processos produtivos. Ou seja, fazer a alteração do layout de uma fábrica, de um manufacturing floor, é mais fácil, porque tudo está interligado e tudo pode ser quase que automaticamente, quase como uma rede de telecomunicações IP. O rerouting do tráfego é automático. O ser humano não tem influência. A rede tem inteligência para fazer esse realinhamento. Então, a primeira característica é a flexibilização. Flexibilização aumenta a produtividade. Ligado à flexibilização está também aquilo que se chama a reconversão rápida das linhas de montagem para criar microséries. Ou seja, as fábricas podem criar microséries de uma forma mais económica e, obviamente, aqui também aumenta a produtividade. Reparem bem, o reshoring de fábricas da Ásia para a Europa não pode ser feito nem com salários, nem com energia mais baixa, não. Tem que ser feito com este género de produtividade, uma produtividade inteligente. A terceira área, que é muito importante, que é o Customer Focus. Fala-se muito da capacidade industrial chinesa. A China tem grandes empresas de fazer o subcontracting manufacturing, e essas empresas são reconhecidamente de grande qualidade e de grande orientação ao cliente. O cliente pede para mudar uma série e ela é feita rapidamente. No fundo, há quase que uma adoção deste critério de chamada Individualized Production, ou seja, de uma linha indiscriminada de produtos muito iguais para quase produção individualizada. E isto é também muito importante para aumentar a produtividade das fábricas. A outra questão é a logística. A logística, hoje em dia, até na Europa, há já muitas instalações onde a logística é completamente inteligente, em que a própria inteligência artificial já faz o predictive, não é? Portanto, e esta inteligência permite baixar o working capital das fábricas, ou seja, o capital associado às fábricas e inventory é baixo. Isso é muito importante, porque hoje em dia uma das questões mais importantes na produção é o chamado working capital, e isto vai dar uma ajuda muito, muito grande. A logística, o demand planning, a capacidade, as fábricas hoje dos automóveis, automotivo, hoje já têm muito isso, ou seja, já têm uma logística inteligente, já têm uma logística dentro, in-house, mas alargar estes conceitos a toda a indústria, e não estamos só a falar aqui de grandes fábricas, estamos a falar de pequenas fábricas, estamos a falar de setores tradicionais. No caso de Portugal, estamos a falar de têxteis, calçado, etc. Tudo isto é possível fazer. Finalmente, o Big Data e o Analytics permite, em tempo real, tomar as decisões mais corretas. Ou seja, porque reparem, a Indústria 4.0 vai gerar uma imensidão de dados. Só para terem ideia, quando se fala em IoT, fixem isto.
O IoT tem capacidade de gerar fluxos de dados que é 10 a 3, de 10 a 3, de 10 a 6 o ser humano. Ok? Então, o volume de dados, quando a Internet of Things, ou a Internet das Coisas, estiver em pleno, temos um volume de tráfego que pode ser 10 vezes, ou seja, 1 milhão de vezes o volume de tráfego gerado pelas interações e aplicações humanas. E, portanto, isto vai ser muito importante, nomeadamente na questão do Predictive Maintenance. Como é que é o layout de uma fábrica 4.0 ou Flexible Factory? Ora bem, a sorte disto é, se virem ali em baixo, diz Platform Industry 4.0, Berlim. Isto é, a Alemanha tem um grupo bastante alargado e ativo na área da indústria 4.0. Eu diria que quando vejo este boneco, não me parece, digamos, uma infografia alemã, parece assim um bocadinho quase espaguete, não é? Mas é isto. E então, o que é que distingue aqui a Flexible Factory? A Flexible Factory distingue-se porque os sistemas estão todos distribuídos, as funções estão todas distribuídas, estão todas em rede. E permite, inclusivamente, fazer partilha entre entidades, entre fábricas, de determinadas funções. Por exemplo, e isso também hoje já na indústria automotiva é feito, ou seja, há certas funções, certos automatismos que já são feitos não pela empresa que fabrica os carros, mas por subcontratadas que estão lá a fazer. Mas isto vai ser levado para um outro nível. E os participantes têm interação através dos vários níveis hierárquicos. Ou seja, já não há aquela hierarquia bem clara na fábrica, a hierarquia acaba por se diluir numa rede. Esta rede vai ser alimentada por produtos em rede, pelas próprias funções de produção, pelas próprias funções de logística, e a cola disto tudo é o Connected World, ou seja, o mundo IP, em última análise vai ser uma cloud. A Indústria 4.0 é uma componente muito importante daquilo que hoje em dia se chama transformação digital ou digital transition. E é preciso ter isto sempre em mente. A digital transition é cloud-centric. Portanto, todos os conceitos de cloud, obviamente há sempre uma conectividade, há um layer de conectividade por baixo. Como eu disse, há de ser um layer de conectividade de baixa latência, há de ter 5G, há de ter fibra, há de ter Wi-Fi, etc. Mas ela tem que ter sempre o suporte da cloud. Perguntou-se, a questão da indústria 4.0 já corre há cerca de uma década. Em alguns países já há 12 anos, no caso da Alemanha, penso que os primeiros trabalhos foram há 12 anos. E então, perguntou-se, a Acatec, em 2016, a Acatec é uma academia entre as grandes indústrias alemãs e penso que o governo alemão, pelo menos, se não regional, penso federal, fizeram um inquérito a CEOs ou líderes de empresas do mundo OCDE, ou seja, os grandes mercados da manufacturing. Obviamente, a Coreia do Sul, Japão, França, Alemanha, Inglaterra, etc. E perguntaram se entendiam a indústria 4.0. No fundo eu vou aqui em Aveiro e vou visitar uma fábrica e pergunto o que é que entende por indústria 4.0? Bate à porta e diz, olha, estou aqui a fazer um inquérito. O que é para si a indústria 4.0? Ou podia perguntar aqui, ali aquela senhora, o que é a indústria 4.0? Perguntaram e 26% das pessoas, destes líderes, disseram indústria 4.0 is digital. Ok? Transição digital. 20% smart products. IoTs, smart factories. 20% product optimization. 18% automação e, finalmente, 16% new business models. Eu diria que a indústria 4.0 é isto tudo. A indústria 4.0 é uma resposta de eficiência e de produtividade aos desafios que a indústria tem. E, portanto, é isto tudo. Também tem novos modelos de negócio. É fácil pensar que as novas indústrias vão permitir novos modelos de negócio. É uma questão de imaginação e criatividade. Depois perguntaram, e estamos a falar de 150 executivos industriais, qual é a importância da indústria 4.0 para o seu negócio, para a sua fábrica? E 42% diz, nós queremos liderar.
Nós queremos estar na linha da frente. 38% disseram, queremos ser early adopters. Ou seja, 80% disseram, nós queremos estar na linha da frente. Então isto significa que a indústria 4.0 não é uma coisa esotérica, não é uma coisa que esperar para ver pelos standards, etc. É uma coisa que 82% dos líderes disseram, eu quero estar na linha da frente. O que significa que se eu extrapolasse aqui para Aveiro e fosse visitar 10 fábricas, 8 dos donos, aos chefes, aos gestores das fábricas iam dizer, eu quero estar na linha da frente. Depois há uma outra questão, que é a questão dos standards. A indústria 4.0 está a ser standardizada. Porquê é que é importante os standards? Porque se não tiver standards, quem investe fica agarrado a standards proprietários. Os fornecedores, eu tive em fornecedores, a minha primeira empresa, Siemens, a segunda, Nokia, nós éramos fornecedores. Os fornecedores normalmente trabalham com standards abertos, regulados. Mas, se trabalharem com standards proprietários, obviamente, pode-se ter um market share mais protegido. Mas, a indústria é defendida se tiver open standards. Significa que os diferentes países têm que acordar. Tem que haver, a nível global, uma discussão, tem de haver organizações que façam essa discussão e que permita atingir os estándares globais. São muito importantes os estándares abertos? São. 37% dizem extremely important, 35% very important, 20% important e só 8% not important. Ou seja, 92% dizem que é muito importante. Eu penso que quem está na indústria percebe isso. Perguntaram também, este é outro inquérito, são entrevistas a 63 industriais, outros, quais são os riscos? Bom, se a indústria 4.0 é digital transition, os riscos quais são? Data protection, loss of know-how, product piracy, loss of control. Este é o grande obstáculo, digamos assim. Obviamente, podemos ver que estes problemas vão ter uma solução com cybersecurity, mas vão ter essencialmente uma solução com a capacidade digital das pessoas que trabalham nas fábricas. E aí vamos entrar mais à tarde, vamos ver que o grande gap ao avanço da quarta revolução industrial é human capital, human resources. Países que não têm pessoas habilitadas no digital, esqueçam, não há. Porque a terceira revolução industrial pediu um determinado tipo de skills que não tem nada a ver com esta aqui. Então, é outra galáxia. E a grande corrida dos países para esta revolução vai ser no human capital. Aqui é que vai estar a questão. Nem é tanto capital, porque como vemos, os índices da Bolsa de Valores de Nova Iorque atraem o capital para esta área, não é? As empresas que em Nova Iorque fazem o trade acima de 1 trillion são desta área, são empresas de cloud. Agora, também há as oportunidades. Eu acho que não vou focar nas oportunidades, não é preciso. As oportunidades é reconverter a indústria. É muito interessante aqui, e perguntou-se também, como é que se pode acelerar a indústria 4.0? Assumindo que os países querem criar, digamos, organizações multinacionais. Ou seja, estamos a assumir que os países não são egoístas e que os países não estão a fazer a quarta revolução industrial isoladamente. Mas é interessante ver que este também a DACATEC diz que EU Projects, ou seja, aqueles projetos pan-europeus estilo Airbus, que a Alemanha, os líderes, são 139 líderes industriais, mas que dizem que na Alemanha que não é necessário. Só 20% dizem que são necessários projetos pan-europeus. Curiosamente, a China aposta mais em projetos pan-europeus do que a Alemanha. Interessante verificar que os Estados Unidos, que têm um approach muito mais IoT, não é? A filosofia da indústria 4.0 americana é o IoT, é o Smart Industry, querem fazer as test beds. O que é que são test beds? É, por exemplo, aqui uma associação, ou até mesmo dentro da universidade, ter um demonstrador para a indústria 4.0. Um exemplo muito concreto. Ter um braço robô da KUKA com já a inteligência artificial e que as empresas daqui possam testar
a flexibilidade da indústria 4.0 e depois ligar entre outros demonstradores, não é? A Alemanha tem uma coisa muito interessante que é o Cyber Valley, na área de Stuttgart, que tem já, diria, centenas de demonstradores ligados em rede. Bom, agora, a indústria 4.0 tem muitos desafios. E eu acho que o principal desafio é que, quando nós tiramos a hierarquia dentro das fábricas, a hierarquia funcional, organizacional dentro das fábricas, e pomos as empresas, digamos, a interagir umas com as outras, chamada interoperability da Industry 4.0, aliás, é uma das áreas de maior standardização hoje, é o interoperability, mas a Industry 4.0 obriga à cooperação entre empresas. Só que as empresas acham que gostam de cooperar umas com as outras. Qual é o maior perigo para a Industry 4.0? É o loss of control, data protection. E, portanto, as empresas não gostam de cooperar umas com as outras. Algumas empresas são forçadas a cooperar com outras a nível de subcontracting. Mas, de um modo geral, as empresas não gostam. E imaginem empresas entre países. Países que estão a competir por determinadas tecnologias. Portanto, este é um grande desafio. A segunda, já falei, é o enabling. Ou seja, os trabalhadores da quarta revolução industrial são software digital. Portanto, são data scientists, são tipos de matemática, etc. Uma fábrica, vamos supor uma fábrica de I3, ou seja, Industry 3.0, vamos supor que tem 1000 pessoas. Em termos de output, esta fábrica em I4.0 pode ter 20 pessoas, não pode ter mais. Só que são pessoas que estão a fazer outra coisa. Ok? Eu, quando era administrador da Siemens, nós decidimos fazer uma fábrica de semicondutores em Portugal. Escolhemos Vila do Conde. A fábrica ia fazer memórias, RAM. Em primeiro lugar, assim que entre a decisão de fazer a fábrica e 2 anos depois de ter a fábrica levantada, a tecnologia já tinha multiplicado por 100. Já era outra coisa completamente diferente. Mas tínhamos muitas pessoas ligadas àquilo, fazia-se os wafers em silicon e tínhamos que ter microscópios a olhar para os erros do material. E, de repente, apareceu uma tecnologia, já a inteligência artificial, que olhava para aquilo. O ser humano fazia aquele teste com 95% de accuracy e o agente de inteligência artificial, e já estamos a falar há mais de 15 anos, fazia com 99,9% de accuracy. Como podem imaginar, todas as pessoas que trabalhavam na inspeção tiveram que ir fazer outras coisas. E, portanto, os robôs vão substituir os seres humanos. Isso aí é fatal como ao destino. E, portanto, vamos precisar de pessoas no digital. Quem quiser ter emprego, full employment, vá para cloud. Esse, então, cloud engineers, esse, então, tem o trabalho assegurado nos próximos 20 anos. O terceiro desafio para a Industry 4.0 é o investimento tem que ser feito. Uma fábrica tem que, obviamente, fazer uma análise de return on investment e nem sempre é fácil esta decisão. Esta é uma decisão muitas vezes corajosa. Sabemos que muitas fábricas têm alguma situação em termos de working capital muito apertado. Muitas fábricas estão com leverage, etc, etc. E, portanto, nem sempre é fácil isso. A quarta é a proteção de dados e cybersecurity. A cybersecurity tem a ver com a proteção dos network systems. Portanto, não é tanto o conteúdo da data, mas mais o acesso aos sistemas. E o data protection. Portanto, hoje em dia há limitações muito diferentes entre o data protection China, Estados Unidos e Europa, e, portanto, isso, de certa forma, pode-se ter que harmonizar. Finalmente, a questão da propriedade intelectual. Propriedade intelectual, por exemplo, em microséries. De quem é a propriedade intelectual? É do designer, é de quem faz a produção, é do consumer. Individualized products. Quem é que tem a propriedade intelectual? Portanto, são questões que depois têm que ser reguladas a nível mundial. Não vou focar em todas, mas quando olhamos hoje para a indústria 4.0, algumas tecnologias aparecem, não é? Isto não são tecnologias que apareceram agora, são tecnologias muito antigas. Eu, quando estava a acabar o técnico, nos anos 80, nós já tínhamos inteligência artificial, já programávamos inteligência artificial, já havia linguagem de inteligência artificial. Hoje há outras linguagens, etc. Já havia robôs, já havia sistemas
sistemas de controle, etc, etc, etc. O que é diferente? Diferente é a dimensão e a capacidade de interligação destes elementos todos. A questão dos robôs autónomos é muito importante hoje, com o machine learning. A capacidade dos robôs aprenderem consigo. Já falámos do Big Data Analytics. Realidade aumentada. Na Nokia, em Portugal, tem um centro muito grande, com 2.000 pessoas, cerca de 2.000 pessoas, que fazem serviços de assistência técnica, software, etc, etc. E já há unidades que trabalham com realidade aumentada, nomeadamente para ver aplicações de tráfego em cidades, não é? Em que os engenheiros de software, para poderem trabalhar, já têm que ter aqueles óculos, porque sem essa informação já é difícil eles tomarem decisões. Portanto, a realidade aumentada é algo... A manufatura aditiva vai, obviamente... Por exemplo, uma fábrica... O que é a fábrica? A fábrica é o data ou é, efetivamente, a construção do objeto tridimensional? Porquê é que eu vou fazer um objeto tridimensional no país A, pô-lo num barco ou num avião, mandar para o país B, se eu posso lhe mandar o data flow e ele faz a impressão 3D no país de destino? O que eu poupo em termos de supply chain? Isto pode fazer a diferença em alguns produtos. Esta manufatura aditiva é uma área de grande crescimento. Já falámos das redes, claro, temos de ter redes, temos de ter cloud, temos de ter 5G, temos de ter uma coisa que é muito importante, que é o Edge Cloud. Temos de ter o IoT, temos de ter integração vertical e horizontal. Integração horizontal é integração entre as várias fábricas, que podem ser de empresas distintas, ok? No fundo, é a criação de ecossistemas. No fundo, nunca a teoria do cluster foi tão importante, não é? A teoria do cluster, há uns anos, uma das pessoas que promovia os clusters veio a Portugal, fez um trabalho para o governo português, e nos últimos anos, de certa forma, até as pessoas olhavam, essa teoria do cluster e coisas, lançavam algumas dúvidas. Eu diria que a quarta revolução industrial é, digamos, o renascer da teoria do cluster do Porter. E, finalmente, o Digital Twin. O Digital Twin é fundamental. Porquê? Porque nós começamos a ter os produtos e materiais. E nós começamos a ter uma warehouse virtual com shelves virtuais em que eu tenho produtos virtuais. Ou seja, que eu, a qualquer altura, vou ao warehouse, ao armazém virtual, da prateleira virtual, tiro um produto virtual e mando para outro país, por cloud, e eles fazem lá a impressão. Ou seja, isto altera completamente o racional até de trocas comerciais entre os países e as empresas. Quando olhamos para a Alemanha, é o país que está mais avançado no sentido dos standards e da estruturação do modelo de Industry 4.0. Isto agora entrar um bocadinho mais em detalhe, mas a Alemanha definiu uma coisa que é o RAMI, que é Reference Architecture Model Industry. No fundo, a NET tem muita coisa desta, podem ir ver na NET, mas no fundo é uma aposta muito estruturada de como é que vai ser a fábrica do futuro. Okay? A Alemanha pugna por Open Standards, obviamente pugna por manter a liderança industrial alemã. E se pudéssemos traduzir numa pequena frase, a Alemanha quer fazer Making Things Smartly. O outro modelo que é o competidor, digamos assim, é um modelo americano, é liderado pelo Industrial Internet Consortium. O Industrial Internet Consortium foi fundado há alguns anos por grandes empresas industriais americanas. Tem uma alavancagem em empresas grandes, não é? Mas também se percebe que há empresas hoje na área digital muito poderosas nos Estados Unidos. Os estándares industriais são estándares de facto, o que levanta um problema no futuro para fazer a compatibilização, nomeadamente ao nível da semântica, ou seja, todos falamos o mesmo quando andamos a falar em Industry 4.0. Os americanos estão a fazer um enfoque na saúde, transporte, energia e fábricas. Os alemães é mais nas fábricas. E os americanos é mais making things work smartly, ok? Portanto, os alemães é making things smartly, os americanos é making things work smartly, que é uma ligeira diferença. Este mapa é um mapa real, eu tirei isto da internet, mostra já na Industry 4.0
os demonstradores e test beds que há na Alemanha. Portanto, estamos a falar de uma rede já enorme. Posso dizer que Portugal tem um demonstrador, está no Porto, chama-se Lab, que eu conheça. E, portanto, isto é uma outra dimensão. Para terminar a minha apresentação, porque a seguir depois temos uma sessão de Q&A, falar aqui a situação de Portugal. Pronto. Estas coisas da Europa, é tudo muito engraçado, global é muito engraçado, mas nós vivemos em Portugal. Eu tenho aqui dois gráficos, a fonte é World Bank e OCDE, e eu queria falar um bocadinho sobre estes dois gráficos. Estamos a analisar o período compreendido entre 2004 e 2018. A primeira conclusão que tiramos é que o peso da indústria no produto interno bruto português é relativamente baixo em relação a uma Alemanha, em percentagem do produto interno bruto, ok? Em relação a uma Alemanha ou a competidores de investimento direto estrangeiro industrial de Portugal, chamado nearshoring industrial, nomeadamente República Checa e a Roménia, que tem 24% e 23%, Portugal tem 13%. O standard aqui deve ser a Alemanha, ok? 20%. A China tem 30%, mas a China está noutra dimensão de industrialização. E, portanto, a segunda conclusão é que, entre 2004 e 2008, a República Checa praticamente duplicou a sua produção industrial. A Roménia cresceu e Portugal praticamente ficou ali no mesmo nível de 30 bilhões. O que dá os tais, se as contas estiverem bem feitas, dará os tais 13% do produto interno bruto. Mas este gráfico é preocupante porque devíamos ter um 2 à frente da indústria. Devíamos ter 21, 22%. Pode-se dizer, bem, mas a economia portuguesa terciarizou mais do que as outras. Também não é verdade. Porque depois, quando começamos a ver os índices de terciarização, para já a velocidade de terciarização da Roménia e da Checa é muito maior, mas também é óbvio, porque eles começaram nos anos 90. Mas eles também têm o service industry. E também fizeram o downside da agriculture. Portanto, isto compara mal com a República Checa e a Roménia. Quando estamos a ver a produtividade, isto é a produtividade hora trabalhada, a Alemanha mete aqui investimentos industriais. Portanto, FDI, Foreign Direct Investment Industriais. Ora, a Alemanha, os salários são maiores, mas a produtividade não vem dos salários. Só. Vem também de outros fatores. E a economia alemã está a aumentar a produtividade. A base é 2010, portanto, nós estamos a pôr a mesma base. E depois vê-se que a produtividade portuguesa cresceu, muito pouco, comparada com a Alemanha, e muitíssimo pouco comparada com a República Checa. Se virem, os investimentos automotivos da Alemanha em Portugal têm um mirror na República Checa. Se forem ver. E, portanto, é muito perigoso esta situação se nós continuamos a divergir em productivity. Isto não é salários. Salários aqui, o peso dos salários é muito pequeno. Isto é outro género de produtividade. É a introdução de inteligência artificial, robótica, supply chain, ecosystems, blá, blá, blá. Ok? Portanto, é preciso deixar claro, o tema aqui não é salário. Porque, aliás, o salário, em termos de produtividade, curva de produtividade com a Alemanha, perdia logo a Alemanha para Portugal. República Checa, em termos de base, aquilo que nós chamamos, comparativamente, os hourly rates, Portugal é comparado com a República Checa. Está mais ou menos no nível. E então, para a situação portuguesa, industrial portuguesa, e porquê é que é importante? Bom, eu estou em Aveiro. O distrito de Aveiro, eu diria que é o topo da indústria em Portugal. If it doesn't work here, for sure it doesn't work in Alentejo. If you know what I mean.
portanto, é muito importante passar aqui a repetição das palavras, esta temática. E, portanto, repetindo, Aveiro tem aqui uma responsabilidade muito grande, porque é, digamos, o motor industrial, empreendedorismo, exportação, etc, etc, etc. E há pondo aqui sinais de trânsito, há, digamos, uma rua que nós não devemos ir. Não devemos ir com o nosso carro para essa rua. A primeira rua é a questão da produtividade, ou seja, é forçoso aumentar a produtividade no manufacturing em Portugal. Ok? Isto tem a ver com education, tem a ver com investment, tem a ver com strategy, etc, etc, etc. Porque se houver esta curva de divergência, reparem que a produtividade portuguesa está a aumentar. O meu tema não é aumentar. Eu tenho que comparar com os outros. Isto é como um tipo está com um amigo na selva, não é? Estão os dois a caminhar pela savana. E de repente vem um leão. E o leão começa a correr atrás deles. E o amigo diz para o outro: vamos ter que correr mais rápido que o leão até aquela árvore. E o amigo diz: não, eu vou ter que correr mais rápido do que tu. E, portanto, é óbvio, Portugal está a aumentar a produtividade. Não há dúvida. Só que não chega. Porque tem que aumentar a produtividade, mas convergir com os que interessam. A Roménia é muito importante porque no setor automotivo, se fizerem pode é um mirror, não é? Entre Portugal, as marcas francesas em Portugal e na Roménia. E, portanto, a Roménia é um país que pode captar investimentos. E, portanto, tirar aqui um game changer, eu acho que seria extremamente perigoso. Se formos ver o peso da indústria no PIB, tem vindo nas últimas décadas a baixar. Já vai em 2000 e penso que era 15, 16, 17. Não me recordo agora, mas não é muito longe de onde estamos hoje, 2020. Estava em 13%. Se continua a baixar, não é? 11, 10, 9, e se chega ali, e a minha carreira foi industrial, não é? Eu venho da industrial, eu não trabalhei nos services, eu venho industry. E nós sabemos que quando o nível da indústria no produto interno bruto cruza ali uma determinada linha, que é um point of no return. E, portanto, porque simplesmente os ecossistemas acabam por ficar completamente destruídos, não é? E, portanto, é muito importante que Portugal tente infletir e crescer a indústria no peso do produto interno bruto. Depois há aqui uma coisa que eu quis focar. Isto é a minha reflexão. É um erro pensar que há inovação sem indústria. Ok? É um erro pensar que um país pode desindustrializar e depois manter a indústria com inovação só. O paradigma do design here and produce there funciona só para algumas empresas. E também não é bem assim. Para se ter inovação, tem de se ter indústria. Esta é uma regra muito, muito importante. Não é por acaso que os países mais inovadores têm todos uma base industrial extremamente forte. Extremamente forte. O que é que nós devemos fazer? Em primeiro lugar, acho que é uma prioridade. É um no-brainer aqui. Quando eu entrei no técnico, no início da década de 80, um professor meu, o professor Tribolé, a discutir comigo sobre a revisão curricular do técnico, dizia-me assim: pá, Picoito, mas para que é que tu estás preocupado com aquilo? Aquilo era as eletrotecnias teóricas que nós dávamos, não é? E aquilo praticamente, quando se criou a engenharia de sistemas,
foram retirados do currículo. E ele dizia, temos que focar no software, nos sistemas, porque aqui é que está a grande revolução industrial. Estamos a falar em 1982, 83. E, portanto, aquela narrativa que nós, no início dos anos 80, tivemos para passar para a terciarização da economia com a terceira revolução industrial, isto aqui é um bocadinho complicado, porque o software ajudou à terciarização da economia, mas também ajudou ao aumento de produtividade das fábricas. O que é que se criou? Criou-se uma estratégia, por exemplo, não havia investimentos em tecnologia em Portugal se não tivesse uma contrapartida de transferência tecnológica. Criou-se o CET Aveiro, aqui ao lado, que foram dos pioneiros da digitalização e do software, acabou por ser ótimo para a Universidade de Aveiro. Criou-se o INESC, Fundetec para a Education, deu dezenas e dezenas de milhares de horas. A Universidade Nova com o polo da Caparica, também, em software. E, portanto, quando fizemos a mudança da segunda geração para a terceira geração do manufacturing, nós tivemos aqui uma aposta muito importante. E a minha sugestão, aliás, eu tenho, digamos, promovido isto, é criar um INESC da quarta revolução industrial. Não significa que seja outro edifício. Nós não precisamos fazer edifícios. Isso também é uma coisa. Em Portugal, às vezes tem-se a tendência, quando é algo novo, faz-se o edifício. Não, não é preciso edifício. Mas criar um INESC da quarta revolução industrial, um INESC virtual. Devíamos ter uma aposta maior na área da educação digital. Portugal devia ser ativo na standardização. Devo dizer, Portugal nos anos 80 foi muito ativo na standardização digital, nomeadamente a contribuição de Portugal deu para o ETSA, na altura o CTT-TLP. Éramos dos países mais ativos na standardização do digital e fazer uma rede de demonstradores e de testbed, nomeadamente a inteligência artificial. Eu acho que para nós, este seria um projeto verdadeiramente estrutural. Portugal é um país relativamente pequeno. Obviamente, não precisamos de centenas de demonstradores e testbed, como é na Alemanha, mas podíamos fazer uma rede muito interessante. Em resumo, a Europa não é os Estados Unidos. Se não houver políticas públicas, é muito difícil a Europa dar o salto. Os Estados Unidos isso não é necessário porque têm os chamados Global Shapers e, portanto, acho que é muito fácil estes Global Shapers fazerem standards de facto. Agora, é a minha opinião e convicção pessoal que se a Europa não tiver uma estratégia clara de reindustrialização, provavelmente nos próximos 20 anos a Europa tem 8% do produto interno bruto em indústria. E eu acho que isso vai ser absolutamente mau para a inovação e para a capacidade da Europa se manter na liderança dos serviços, da tecnologia e da ciência. A boa notícia é que vamos a tempo e a má notícia é que já não temos muito tempo. Muito obrigado pela atenção. Não é? Ok. Vamos sentar-nos aqui, temos que partilhar o microfone. Então vamos passar agora a uma sessão de perguntas e respostas. Eu pedi às pessoas para levantarem o braço e depois, quando fizerem as perguntas, para se identificarem. E também, já agora, para serem o mais breve possível, são perguntas, não são intervenções, embora possam ter uma introdução. Eu tinha uma pergunta a todos e gostava que respondessem levantando o braço, ok? Não é democracia direta, mas é claro. E a pergunta é, quem é que acredita que o declínio industrial da Europa é reversível? Levantar o braço. Reversível. Com licença, posso? Não, responder à Sim, pergunta. Acho que entre 50% e 60%.
acredito, que é ótimo, até pela vossa idade, não é? Eu acho que ainda tenho uns longos anos pela frente, se quiserem, obviamente, estar na área industrial. Muito bem? 50% a 60%, mas significa que a minha apresentação pode ter tido aqui uma contribuição Aumentar positiva. 5%. Se calhar 5%, não é? Então, primeira pergunta, quem é que é? Ali ao fundo. Boa tarde, o meu nome é Eduardo Filipe e eu gostaria de agradecer primeiramente a reflexão, foi de facto muito interessante, e a minha pergunta vem no sentido daquilo que falámos da intervenção do Estado, e aliás está nos bullets que ainda temos presentes. Como é que nós conseguimos fomentar a investigação e uma estratégia alinhada para o 4.0 se ainda não temos um quadro de apoios 2030 e nem sequer temos as ilações que retiramos dos quadro 2020? Como é que nós conseguimos influenciar os nossos governantes que de facto este tema tem de estar na agenda do dia? A Europa há uns anos disse assim: a inovação é fundamental para o futuro da Europa. A Europa vai ter que investir em inovação, vai ter que investir 3% do produto interno bruto em inovação. Há uns anos, alguém disse assim: a Europa vai ter que investir na inovação, porque senão não sobrevive, digamos, como líder tecnológico. E havia um target de 3% de inovação dos budgets e que 1% era público, 2% privado. A Europa falhou completamente aí. A Europa não recuperou em certas áreas tecnológicas que perdeu. Vê-se as patentes europeias em certas áreas tecnológicas que praticamente desapareceu. E, portanto, acho que aí falhou. 2030 é uma oportunidade. Eu estou a colaborar com um organismo para, digamos, fazer um shape daquilo que se chama os Serviços de Transição Digital para 2030. E tenho reforçado, nesse contexto, a questão da indústria 4.0 e a importância da digitalização efetiva, não é? Quando se fala de digitalização, não é só das empresas, é também das organizações, não é? Vamos ver, como é que se pode? Em primeiro lugar, tem que se comunicar, as pessoas têm que perceber qual é o tema, ok? Porque se nós não percebermos, se não houver comunicação, não é tema. Não existe. E ele aparece tarde demais. E Portugal perdeu a primeira Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial e mesmo a terceira Revolução Industrial já foi em modo de catch-up. E, portanto, eu acho que a primeira coisa é definir isto como uma estratégia absolutamente nacional. Temos que ter investimento. Não podemos ter 20 iniciativas desgarradas, desconexas. Temos que ter, de facto, uma ação concertada e ter a consciência de todos, incluindo da população em geral, mas também dos empresários, que isto é fundamental para o futuro, não é? As empresas aqui da área tiveram um choque brutal quando a China entrou na Organização Mundial do Comércio, não é? Pensava-se que só afetava determinado tipo de indústrias, mas muitas regiões da Europa desapareceram da parte industrial. Por exemplo, o norte, a região Lombardia, na Itália, se andarem a passear pelaquela zona, vêem 80% das fábricas desativadas. Portanto, isto abrangeu tudo. Ora, o próximo choque vai ser muito pior. E, portanto, isto não é uma coisa que nos afeta nos próximos 6 meses, mas vai-nos afetar nos próximos 10 anos. A quarta Revolução Industrial é mais global, é mais profunda, mas é mais rápida e onde os egoísmos nacionais são mais fortes. Agora, ficar fora disto, bom, eu acho que a indústria de turismo é muito importante, mas como vemos agora com pandemias, etc., é uma indústria também relativamente frágil, não é?
Portanto, comunicação, estratégia alinhada, focos. Nós temos uma narrativa que foi muito positiva no início dos anos 80, e Portugal não era um país mais rico no início dos anos 80 do que é agora. Ora, isto também tem muito a ver com a juventude, não é? Eu já estou no meu phase-out, não é? Eu apanhei, digamos, 33 anos de conversão da I2 para a I3. Eu não vou estar agora profissionalmente ativo nos próximos anos da I3 para a I4, não é? Vou estar no princípio, no ramp-up, mas depois, os jovens é que têm que tomar isto em... A geração millennial é que tem que tomar isto em mãos. Nova pergunta. Apresenta-se, por favor. Se não quiser apresentar, também não tem problema. Muito boa tarde. António Barreiros. Obriga-me a refletir em 3 pontos distintos. Para já perguntar-lhe o seguinte: quantas empresas em Portugal estão adaptadas a esta nova linguagem da indústria 4.0? Por outro lado, obriga-me também ao seguinte: e depois a China em relação ao seu aspecto futuro social? E também, de outra forma, à espionagem industrial e, por último, o seguinte: a facilidade com que o Pentágono coloca ao serviço da sociedade civil norte-americana as suas diversas investigações. Muito obrigado. Então, vê se fixei tudo. Começar por as empresas aqui em Portugal e a consciência da indústria 4.0. Eu, nos últimos meses, eu saí da Nokia em 2019 e nos últimos meses de 2019 e até agora tenho falado com alguns industriais e eu diria de grandes empresas, de médias empresas e também na academia. Enfim, tenho falado com alguns líderes na academia sobre esta área. Eu devo dizer que há ainda um gap significativo de informação. Vai-me dizer que os empresários, as empresas portuguesas estão focadas no próximo trimestre ou no próximo produto e não têm tempo ao futuro. Eu diria que sim e não. Eu acho que tem que se começar já a pensar o que é que vai fazer no futuro. Algumas empresas estão a introduzir elementos de indústria 4.0, mas não sabem que estão a introduzir elementos de indústria 4.0. Estão a fazer umas coisas desgarradas. E amanhã podem ficar isolados em ambientes proprietários. Portanto, falta aqui a questão da estratégia. E também, eu acho que falta a questão da consciencialização. Não é, digamos, comum, mas, digamos, acho que há uma percentagem muito grande de empresas e de empresários, pela amostra que eu fiz, que este tema não é um tema em cima da mesa. E eu acho que mal. Bom, em relação à China, a China também vai ter a sua 4ª Revolução Industrial. Eu não vos disse, para também não tornar isto um bocado pessimista, o país mais avançado na conversão para a 4ª Revolução Industrial é justamente a China. E a China está extremamente ativa na definição de standards, na área do Smart Factories, nos IoTs. A China tem também as redes mais desenvolvidas de 5G e, portanto, esta corrida para a 4ª Revolução Industrial, a China também a vai ter, tal como os Estados Unidos. A China não segue um modelo, digamos, de arquitetura. Há 2 arquiteturas, a alemã e a americana, mas os chineses também estão. Bom, o desenvolvimento da tecnologia e a segurança. Eu venho dessa indústria, não é? E, portanto, o 5G era a área em que eu trabalhava.
o que eu posso dizer é que o 5G é uma rede diferente das outras. Eu estive no desenho da rede GSM, porque trabalhava na Alemanha no final dos anos 80 e trabalhei justamente na definição dos sistemas GSM, no desenho mesmo, a arquitetura dos sistemas GSM. E participei nas redes 3G, nas redes 4G e nas redes 5G. E, de facto, a rede 5G é uma rede diferente e tem características diferentes. Agora, é também uma tecnologia que já hoje é standard e, portanto, não há aqui, digamos, uma estratégia de segurança de um país ou do outro. Há estratégias de segurança de todos os países. Todos os países têm estratégia de segurança. Todos os países vão ter 5G. Portugal ainda não tem. A China está a instalar 5G desde há pelo menos 4 anos. Os Estados Unidos desde há 4 anos. Muitos países na Europa já têm 5G. E, portanto, aqui já temos um little problem. Mas a questão da segurança e país, isto digamos, não há aqui, digamos, nada muito complexo. São redes um pouco diferentes, há que ter alguma atenção. A rede 5G é só uma rede de baixa latência. E a rede de baixa latência é necessária para certas atividades. Sem essa baixa latência, certas atividades económicas, sociais, de segurança, não podem ser efetuadas. Outro aspecto da rede 5G é que a rede 5G utiliza uma coisa que é de todos, que é o espectro. Não é? O espectro é um ativo da população mundial e que ele é vendido, digamos assim, aos bocadinhos, não é? E rende muito dinheiro, porque de facto a 5G utiliza melhor o espectro. Agora, o 5G não vai acabar no 5G, há de vir o 6G, etc, etc, etc. Mas eu não vi aí nenhum alinhamento, digamos, A Europa tem tecnologia 5G e desenvolve muito 5G. Aliás, as empresas europeias são líder 5G. Próxima. Enquanto não há próxima, só faço uma mostrar. O PIB da indústria anda aí por um pouco mais de 10%. E é fundamental que não deixe, como disse. Mas o 4.0 será os 90% restantes. Pois, exato. Essa também é uma questão muito importante, não é? Mas vai acontecer, vamos lá ver. Quando hoje se fala em transição digital, todos os setores da economia vão ter transição digital. Um exemplo muito simples. A agricultura de regadio no Alqueva é uma agricultura já muito sofisticada. Não é tão sofisticada, eu tive muitos anos um escritório em Tel Aviv e conheço bem Israel profissional, porque ia lá todos os 2 meses. E tem uma agricultura hiper sofisticada, com inteligência artificial, etc, etc. A nossa agricultura hoje no Alqueva é muito sofisticada. Vai necessitar também de serviços 4.0. Inteligência artificial, vai necessitar de robotização, vai necessitar de machine learning. E a agricultura. A indústria do turismo também vai precisar de alguma coisa, vai ter que ter smart mobility. Ou seja, a indústria 4.0, no fundo, o 4.0 é uma terminologia que foi, digamos, para simplificar, generalizada, não é? Na realidade, eu gosto de chamar serviços 4.0, porque é o novo salto da digitalização. Quando nós os engenheiros, definimos a digitalização nos anos 80, definimos uma determinada característica para essas redes, porque achávamos que a sociedade necessitava daquilo. A sociedade evoluiu muito. Hoje a digitalização é algo muito diferente. E, por exemplo, a questão da cloud, a cloud é fundamental, não é? E há uma certa resistência à cloud, é individual, coletiva,
Agora, a cloud entra na vida individual quase de uma forma automática e a pessoa já está lá dentro e nem sequer se apercebe. Há uma resistência à cloud coletiva, há uma resistência também relacionada com a proteção de dados, etc. Mas a digitalização é cloud-centric. Se bloquearmos a cloud, não há digitalização. E é bom que os países tenham essa consciência e inclusivamente, a cloud aproxima-se dos consumidores. À medida que os consumidores precisam de latência mais baixa, a cloud aproxima-se. E no futuro vamos ter, se calhar, clouds quase individuais. Portanto, esta é a visão que se tem para digamos, a digitalização, não é? E depois a questão que se põe é o que é que se faz a tantos dados, não é? Por exemplo, hoje recomenda-se às empresas criar data lakes. Metes lá tudo e um dia talvez precises. Depois há trabalhos de sanitização do data lake, e depois temos o big data, depois temos a analytics, depois pomos a inteligência artificial sobre isto tudo. E depois há outra área que é muito importante, mas eu não falei aqui, que é as redes. Esta nova digitalização permite que todos os pontos da rede saibam tudo sobre todos, a todo o tempo e em tempo real. Uma arquitetura que já entra nesta área é o blockchain. E isto permite, por exemplo, desintermediar muitas coisas, nomeadamente desintermediar uma função que é o trust function. Se todos souberem tudo de todos a todo o tempo e em tempo real, you don't need a function trust. E há setores da economia que, percebendo isto, viram uma oportunidade de negócio, nomeadamente na área financeira. Mas essa é a primeira aplicação, é a primeira app. Porque as redes estando ubíquas, com acessibilidade 100%, com latência de 1 milissegundo e com o edge próximo do consumidor, não precisamos de mais nada. Ora, é um mundo que vai levantar as suas questões, não é? Por exemplo, uma das áreas hoje que está mais avançada na inteligência artificial, para além da robótica ou do machine learning, digamos assim. Depois já o deep learning, que ainda é o machine learning, mais é a questão da face recognition, não é? E a questão que se põe é quem é propriedade de todos aqueles faces. E o que é que pode acontecer no futuro a essa informação, nomeadamente em termos de segurança, não é? Agora, bloquear isto com filosofias e com regras é tapar o sol com a peneira, porque isto vem aí. Não é? Aliás, hoje quem tem um smartphone está todo o tempo a fornecer informação. Agora, as sociedades têm que olhar para isto. Quando nós definimos a digitalização nos anos 80, nós queríamos, um dos aspectos de marketing que nós dizíamos, que é que a pessoa há de precisar de um device no bolso para comunicar. E nós dizemos assim, dá liberdade às pessoas. Podem estar onde quiserem, todos sabem onde ela está e todos têm liberdade, têm segurança, etc. Hoje em dia, a digitalização traz outros desafios, nomeadamente a limitação à liberdade. Mas isto são questões que têm que ser enquadradas. Agora, a sua questão é, mas isto é para a indústria e o resto? E o resto também. E o resto também. Já tiveram tempo para terceira pergunta? O maior asset é a data. Egas Salgueiro, disse há pouco que a Europa é líder na tecnologia 5G, mas somos bombardeados com notícias
que o líder mundial é o IA, que nós não podemos prescindir de equipamento IA e temos que, enfim, adotar, ou pelo menos em parte da rede, adotar isso. Isso é verdade? Como é que está, de facto, o estado do negócio entre a Nokia e a Ericsson versus o IA? Eu sei há poucos meses a Nokia, não posso estar assim a falar, mas posso lhe dizer algumas questões que são, digamos, abertas. A standardização, definição e desenvolvimento de 5G é essencialmente europeu. Portanto, quanto a isso não há dúvida. Agora, há fornecedores de 5G, há 3, e um é a empresa que mencionou. E, portanto, quando se diz que a empresa A está mais à frente do que a empresa B, normalmente tem a ver com os chamados releases de software, digamos assim. Em algumas coisas, um fornecedor está mais avançado, noutras está mais atrasado e vice-versa. Agora, dos três a nível mundial, 2 são europeus e, portanto, a Europa é líder. A Europa é autónoma em 5G. Olá, boa tarde. José Paulo Rainho. Eu fui das pessoas que não levantou o braço. Não porque não desejo que, obviamente, a Europa se reconverta para a indústria 4.0, mas porque parece-me que existem sérias dificuldades, que já foram algumas enumeradas. Mas as principais parece-me que são, muitas delas, que têm que ser incutidas por políticas governamentais e, portanto, os privados têm que sentir essa vontade dos vários governos, mas depois tem a ver com questões jurídicas e, em particular, com questões de propriedade industrial. Como é que, do conhecimento que tem, como é que efetivamente as indústrias ou a indústria que líder desta área, que ações é que têm tomado junto do European Patent Office ou de outros organismos jurídicos e de propriedade industrial que possam ser facilitadores e não limitadores do ponto de vista territorial, como sabe, sobre estas áreas. Muito obrigado. Vamos lá ver. A proteção da propriedade intelectual hoje tem os moldes que tinha há 10 anos. Há dois organismos que são fundamentais. O US Patent Office, nos Estados Unidos, e a Europees Patentamt in Munique, europeia. Os chineses também têm hoje o seu organismo e, em princípio, a informação que é estratégica para o mundo, ela é registada nestes 3 organismos. E, portanto, eu acho que estes mecanismos funcionam. Obviamente, são mecanismos dirigidos à propriedade intelectual de alto valor, porque são processos caros e são processos morosos, e filtra logo. Propriedade intelectual que não tem valor económico é logo filtrado, porque custa mais fazer a patente e o registro e a manutenção da patente. Tipicamente, hoje as patentes estão na indústria, digamos, digital, está na indústria farma, e está depois outras indústrias, automotiva ou mecânicas, também tem alguma coisa, mas já não muito. Agora, bem, Portugal aqui, devo dizer que, se olharmos para vamos fazer o Europees Patentamt em Munique, patentes originadas em Portugal por 1 milhão de habitantes. Ok? Posso lhe dizer que Portugal tem, ou tinha aqui há poucos anos, 60 aves da Suécia. Por 1 milhão de habitantes. Ok? A primeira vez que olhei para estes números foi em 2006. Aliás, eu dava umas conferências em Portugal sobre esta coisa. Portugal tinha 5 patentes por 1 milhão de habitantes na Europees Patentamt. 4 das quais era da minha empresa, por ano. E aqui, de facto, é um gap muito grande, porque eu dizia na altura, das duas uma, ou Portugal não produz propriedade intelectual
que tenha valor económico para patentear, ou produz e não patenteia. Ambas são más. Nós progredimos um pouco aí, hoje por 1 milhão de habitantes, provavelmente, se calhar andamos aí nas 10 patentes por 1 milhão de habitantes, mas ainda é muito pouco. Com a quarta revolução industrial, vai haver um shift nas patentes para o digital. Está-se a ver isso, não é? Portanto, começa-se a ver percentagem de patentes do digital ou do novo digital e a percentagem é cada vez maior, porque o valor económico está no digital. As 4 empresas que hoje têm um valor bolsista superior a $1 trilhão são empresas cloud, que é chamado MAGA. Microsoft, Amazon, Google, Apple. Portanto, aí está um grande valor e, portanto, elas têm necessidade de proteger. Agora, a quarta revolução industrial vai necessitar, porque isto vai tudo ficar mais complexo, vai necessitar de agilizar a proteção da propriedade intelectual, nomeadamente, a propriedade intelectual hoje está muito direcionada para o design, ou seja, eu faço o design de uma peça, o design de um processo, o design de um software, um design de whatever. E é isso que eu protejo. No futuro, se calhar vamos ter que proteger também questão relacionada com a produção, não é? Digital Twin, como é que eu protejo? Aquilo é virtual. Proteger objetos virtuais. Proteger a questão do additive manufacturing. Isto vai complicar um bocado. Agora, a minha experiência é que os organismos acabam por se adaptar, não é? Agora, a mensagem aqui em Portugal é: nós precisamos de mais inovação e precisamos de mais inovação com alto valor económico. E aqui as universidades têm um grande papel, não é? Porque, vamos lá ver, as políticas públicas, a Europa necessita de políticas públicas. A Europa não pode copiar o modelo americano, é uma outra filosofia, não merece a pena. Isto é uma discussão que temos há décadas. A Europa tem um modelo de desenvolvimento que é assente em políticas públicas. Ponto final, parágrafo. É assim. Ou seja, a Europa tem 200 operadores de telecomunicações, os Estados Unidos têm 3 ou 4. Os operadores nos Estados Unidos, telecomunicações, os 4 ou 5, têm um volume de vendas superior aos 200 europeus. A Europa não se pode comparar com, digamos, os ecossistemas nos Estados Unidos. Tem que ter o seu próprio modelo. A Europa precisa do seu próprio modelo. Mas a Europa tinha consciência disso. Até há uns anos, a Europa tinha consciência disso. Repare, toda a digitalização, a primeira geração de digitalização foi standardizada na Europa através do Etsy. O Etsy hoje não está na standardização desta nova digitalização. Aliás, na altura, nos anos 80, havia a competitividade entre o Etsy e o ANSI. O ANSI americano e o Etsy europeu. Depois, quem é que levava aquilo primeiro ao ITUT, das Nações Unidas? Não se esqueça que na altura havia o Comecon, não é? O Comecon depois também levava as suas normas. As pessoas esquecem-se que o mundo estava dividido ao meio, não é? E, portanto, que na ITUT, nas Nações Unidas, depois ia o Comecon com as normas que tínhamos que ligar para a Polónia e para a Rússia, na altura. E, portanto, os estándares de sinalização tinham que ser harmonizados. Ora, a Europa deixou de fazer isso. Deixou de ter um papel primordial nesta nova digitalização. Tem um papel importante. O 5G é design europeu. Mas isto é apenas uma pequena parte desta grande digitalização. Políticas públicas, estratégia, focos. O modelo chinês, para mim, é um modelo muito, muito interessante, porque, independentemente da forma como a sociedade está organizada, tem uma estratégia, tem focos e assenta em políticas públicas. Eu acho que a Europa fica aqui a meio caminho. Agora, se todos estão a fazer coisas diferentes, cada um puxa para aqui e depois o outro vai. Repara, a Inglaterra tem um projeto nesta área que é o Catapult, começou há uns anos, não é? Pode ser interessante, é um modelo também interessante. Aliás, estes gráficos aqui mostram a Europa a 28. Quando tirar a Inglaterra, aquilo baixa. A questão é, o que é que nós queremos ser?
Primeiro como portugueses, depois como europeus. O que é que queremos ser? E Portugal é um país de paixão, não é? Porque eu vejo aí fenómenos, por exemplo, o futebol, isso é o país com mais paixão. Portanto, não se pode dizer que Portugal não seja incapaz de ter paixão. Agora, se calhar temos é que ter paixão por coisas mais importantes para a nossa vida no futuro. Ok. Luís Miguel Silva, do clustertice.pt. Tinha uma questão sobre um dos pontos críticos que referiu para o avançar para uma industrialização, geração 4.0, tem a ver referiu como as competências dos recursos humanos. E a minha questão tinha a ver se, portanto, falou ali também do desafio do INESC orientado para o I 4.0, se vê que as entidades do sistema científico nacional estão no caminho certo, estão a apostar na formação também nesta vertente, adequadamente, a questão, e também se a sociedade, em que a sociedade alargada, se está a olhar também adequadamente para este desafio que em inglês é mais fácil de referir, from automation to augmentation. Portanto, isto é, não olhar para este desafio da robótica, da divisão do trabalho entre o homem, o robô e os algoritmos como uma ameaça, mas tirar partido dos robôs e dos algoritmos para aumentar a produtividade da força de trabalho. Obrigado. Bom, a questão da educação e a questão do novo INESC, eu acho que o sistema terciário português, pronto, lá ver, a gente pode, há KPIs, como é que é em português KPI? Parâmetros KPIs, que consegue-se avaliar, fazer benchmark entre o sistema terciário português e vamos para o sistema terciário médio OCDE ou um sistema terciário qualquer na Europa. Não vou comparar com a Alemanha, porque é um país diferente, mas, por exemplo, o sistema terciário, vamos supor, Holanda, República Checa, Suécia. Pronto. E eu acho que isso é interessante ver, ou seja, ver qual é a eficiência do sistema terciário. Eu acho que o sistema terciário português, não em todas as zonas, em todas as áreas, mas em algumas áreas é bom e muito bom. Acho que na área digital está a perder um bocadinho o gás. Ok? Acho que tem que fazer aqui tem que ter um booster nesta área. Por exemplo, hoje são necessários engenheiros de cloud. Hoje são necessários engenheiros de inteligência artificial. Claro que o contexto lá da engenharia, não é? Eu, quando comecei em engenharia, nós tínhamos que dar todas aquelas questões da ciência, eletrotecnias teóricas, etc, etc, etc. Portanto, temos que focar. Mas esta nova revolução digital vai precisar de pessoas com uma formação digital muito focada. Engenheiros em blockchain, inteligência artificial, programadores de engenharia, tipos especializados em Python, etc, etc. Portanto, aqui tem que haver uma adaptação, tem que haver um catch-up. Aliás, este INESC 4.0 seria um bocadinho puxar por isto, não é? Há uma nova engenharia de sistemas, é diferente, não é que seja radicalmente diferente, mas é diferente. E, portanto, aí a questão do sistema de educação tem que fazer uma adaptação. Porque se não houver capital humano, se não houver recursos humanos, nada disto funciona. Depois há outro problema. Portugal tem aquilo que se chama um churn alto. As pessoas saem para fora. Não é? Porque há uma grande percentagem de pessoas qualificadas em software que vão trabalhar para o Norte da Europa. Quer dizer, é muito claro qual é o gap hoje de engenheiros de software que a Alemanha tem, não é? O governo alemão já publicou isso. Eu lembro-me, há uns anos era 50 mil, não sei quanto é que é agora. A Suíça, a Holanda, a Suécia, etc. E, portanto, Portugal é um exportador de talento aí. E, portanto, esse também é um outro problema. Ou seja, precisamos de adaptar aqui os currícula a uma nova realidade,
E, por outro lado, temos de diminuir o churn, as perdas para outros países, com condições, etc. Porque, por exemplo, a Inglaterra, depois do Brexit, não vai dizer não a software engineers. Porque sem software engineers não há nenhum projeto, digamos, de reindustrialização que eles necessitem. Portanto, o sistema de educação é muito importante. Agora, as universidades têm o seu contexto de desenvolvimento, não é? Os seus orçamentos. Eu estive no Conselho Geral da Universidade de Aveiro e, portanto, mais ou menos sei os constrangimentos. Agora, isto tem que começar por cima. Por isso é que eu digo, é preciso uma estratégia nacional, um foco consequente, insistir. O próximo programa quadro da União Europeia 21-27 tem áreas interessantes. É aproveitar, tentar, digamos, obter as máximas vantagens de desenvolvimento, mas também não é fácil, não é? A questão é isto, o problema é muito complicado. E isto evolui muito depressa. Os 27 países da União Europeia têm uma escala, não é? Em termos de desenvolvimento económico. E Portugal está numa posição, e agora, qual é o objetivo? É ir para cima? É subir um degrau ou descer, não é? Vamos supor que é um prédio de 27 andares, agora é 27, que a Inglaterra fez embora. 1 a 27, onde é que a gente quer estar? Quer subir para os pisos de cima ou quer... Vou-lhe dar um exemplo. Há um índice de digitalização que é o DESI, que é a Comissão Europeia que faz. A Comissão Europeia ou o Parlamento Europeu, que é o Digital Economic Index, whatever. Portugal, em termos de e-government, está muito bem colocado, mas depois em todos os outros fatores já não está. Portugal só é melhor que a Bulgária e a Roménia em profissionais ICT nas empresas. Ou seja, percentagem de profissionais ICT. ICT é o digital, não é? Nas empresas, Portugal tem 2,1% da força de trabalho. Pior do que Portugal, só a Bulgária e a Roménia. Este é um indicador para mim que é um red flag brutal. Temos que ter... Porque, repare bem, a gente está a falar aqui, queremos fazer a quarta revolução industrial, mas para a terceira, só temos 2% dos profissionais nas empresas em ICT. You must be kidding. Isto é um número oficial. Portanto, o problema é complexo. Agora, tem que começar com uma estratégia, um desígnio. E vamos a ver, aqui é onde isto tem que começar, não é? Que as universidades, aqui é que está o conhecimento, aqui. Portanto, ou como eu dizia, a boa notícia é que ainda vamos a tempo. A má notícia é que já não temos muito tempo. Porquê? Porque os outros também não estão parados. E há uma altura em que já não dá para fazer o catch-up. O catch-up dá para fazer no início, mas depois... Talvez a última pergunta, ou então fechamos. Se houver ainda alguma pessoa que queira, leva uma oportunidade. Agora, isto já não é para a minha geração. Isto é para a vossa geração. Eu só estou a dar aqui um alerta. Pronto, parece que está... E a mensagem de que temos tempo, mas é pouco. E, portanto, vamos aproveitar esse tempo para darmos a nossa contribuição como uma das universidades mais à frente de Portugal para aproveitarmos o nosso tempo.